Retomamos a análise à atual situação política com os comentadores da RTP. Estão connosco Ricardo Jorge Pinto, também António Costa Pinto e a esta emissão junta-se também o politólogo Eduardo Pereira Correia, a quem chamo neste momento. Obrigada por estar connosco, uma boa noite. Tendo em conta aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa emitiu na nota na Presidência da República após a decisão do Primeiro-Ministro não aceitar a demissão de João Galamba, o que podemos antever do que poderá dizer esta noite ao país, Marcelo Rebelo de Sousa? Boa noite. É ainda pouco expectável qual será a posição do Presidente da República. Nós sabemos já as hipóteses constitucionais que existem, mas ainda teremos que aguardar para perceber qual vai ser a postura. Daquilo que nós conhecemos de Marcelo Rebelo de Sousa, não parece que vá passar para uma dissolução da Assembleia ou até para a própria demissão do Governo. Contudo, estamos em momentos pantanosos de crise governativa, de crise política e, portanto, as palavras devem ser algo cuidadosas ainda neste momento. Aquilo que me parece é que Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um puxão de orelhas ao Governo e jogar com esta noção de chamar a atenção ao Primeiro-Ministro e, sobretudo, num jogo de forças que é importante ir mantendo com o Presidente da República, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e, portanto, eu penso que vai forçar um pouco este jogo de forças, garantindo novamente que tem alguma influência sobre aquilo que é a atividade governativa. Mas é como eu digo, vamos aguardar por aquilo que será as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa Pinto, a nossa conversa já vai longa, mas vamos recentrar agora a análise ao que poderá dizer Marcelo Rebelo de Sousa nesta declaração ao país. Claro que é difícil perceber qual será a decisão do Presidente da República, mas vamos voltar aos cenários que estão em cima da mesa e aqueles que poderão ser mais favoráveis ao país. Bem, falar em nome do país é bastante complicado porque justamente muitas dimensões das crises políticas não têm muito a ver com o país no seu todo, mas com percepções do que pode ser o interesse nacional. Ou seja, para dizer a verdade, muitas vezes presidentes da República e governos defendem no fundamental também o interesse, muito embora falem em nome do país, mas defendem fundamentalmente os interesses da sua área política, muitas vezes os interesses da sua instituição. Evidentemente que se formos, isso é que eu acho que vale a pena salientar, se o Presidente for coerente com o passado, se não achar que as instituições estão de facto em perigo, vai manter este governo porque estes fatores não estão em causa. António Costa Pinto, já estamos a ver nas imagens o Presidente da República a aproximar-se do púlpito para fazer a declaração ao país. Vamos acompanhar. Portugueses, duas palavras, uma sobre o passado, outra sobre o futuro. Uma sobre o passado. Apesar de alguns grandes números muito positivos da nossa economia e de apoios a famílias e empresas, esses grandes números ainda não chegaram à vida da maioria dos portugueses. Eles esperam e precisam de mais e melhor. Esperam e precisam de um poder político que resolva mais e melhor os seus problemas. E isso exige capacidade, confiabilidade, credibilidade, respeitabilidade, autoridade. E a autoridade, para existir, ser confiável, ser credível, ser respeitada, tem de ser responsável. Onde não há responsabilidade, na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade. Um governante sabe que ao aceitar sê-lo, aceita ser responsável por aquilo que faz e não faz. E também por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar. Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete, a acompanhar, ainda que para efeitos de informação, um dossiê tão sensível como o da TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros, e merecer tanta confiança
que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República. Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas, suscitadas por esse colaborador, levando a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional, que, aliás, por definição, estão ao serviço do Estado e não de governos. Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado, revelando pormenores do funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do governo? A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses acreditem naquelas e naqueles que governam. Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa, virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer. Não se afasta, por razões de consciência pessoal, de quem aprecia essa responsabilidade, por muito respeitáveis que sejam. É uma realidade objetiva. Implica olhar para os custos objetivos daquilo que aconteceu, na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do Ministro, do Governo e do Estado. Não se mistura, sendo política, com a justiça. Não se apaga dizendo que já passou. Não passou. Nunca passa, reaparece todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque tem de existir para que os portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada nem manda em nada. Ou melhor, de que acabam por só responder, eventualmente, os mais pequenos, mesmo se porventura eles tivessem atuado de forma errada. Foi por tudo isto que entendi que o Ministro das Infraestruturas deveria ter sido exonerado e que ocorreu uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro. Não sobre a pessoa, as suas qualidades pessoais, até o seu desempenho, mas sobre uma realidade, a meu ver, muitíssimo mais importante. A responsabilidade, a confiabilidade, a credibilidade, a autoridade do Ministro, do Governo e do Estado. No passado, com maior ou menor distância temporal, foi sempre possível acertar agulhas. Desta vez não. Foi pena. Não por razões pessoais ou de disputa entre cargos que a Constituição distingue muito bem entre si em termos de peso institucional absoluto e relativo, mas por razões de interesse nacional. E agora a palavra sobre o futuro. Vai o Presidente da República retirar do caso ilações, ou seja, conclusões imediatas ou a prazo? Sim. Duas conclusões se retiram e que, aliás, se completam entre si. Primeira conclusão. Tudo visto e ponderado, continuar a preferir a garantia da estabilidade institucional. Não fazer aquilo que por aí andam como cenários, implicando imediata e direta ou indiretamente o apelo ao voto popular antecipado. Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, em que o que querem é ver os governantes resolverem os seus problemas do dia-a-dia, os preços dos bens alimentares, o funcionamento das escolas, a rapidez na justiça, o preço da aquisição da habitação. Como o Presidente da República escolhi há mais de 7 anos tudo fazer para garantir a estabilidade constitucional. E penso ter conseguido, vindo de um hemisfério político da direita, conviver esses mais de 7 anos com governos de outro hemisfério político, o da esquerda, sem conflitos institucionais sensíveis. Comigo não contem para criar esses conflitos. Ou para deixar crescer tentativas
isoladas ou concertadas, para enfraquecer a função presidencial, envolvendo-a em alegados conflitos institucionais. Até porque todos sabemos bem como foram e como acabaram esses conflitos no passado. Não haverá, pois, da minha parte, nenhuma vontade de juntar problemas aos problemas que, neste momento, os portugueses já têm. Segunda conclusão, o que sucedeu terá outros efeitos no futuro. Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não. Que há uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar. Para esse efeito, importa ir, ao longo destes mais de 2 anos, sinalizando de modo mais intenso tudo aquilo que possa afastar os portugueses dos poderes públicos. No fundo, aquilo que signifique maior deterioração das instituições, criação ou agravamento de fraquezas na democracia e na confiança que nela deve continuar a existir por parte da maioria esmagadora dos portugueses. E que se não pode perder. Porque uma vez perdida, esse facto é irreversível. Estas as lições para o Presidente da República de um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do Ministro das Infraestruturas. Primeira lição. Continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político, a começar nos órgãos de soberania. Segunda lição, ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar, ainda de forma mais intensa, que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade, cuidam mesmo da confiabilidade, cuidam mesmo da credibilidade, cuidam mesmo da autoridade, tentando que pontuais mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja, a começar por mim, interrupções desse percurso. Porque aí, chegados, já será tarde para deixar de agir em conformidade. Portugueses, para que as 2 conclusões retiradas sejam passíveis de concretização, espero poder contar com a sensatez, o sentido de Estado e o patriotismo de todos. E claro está, conto sempre, mas sempre, com a experiência, a prudência e a sabedoria do povo português. Muito boa noite. A declaração do Presidente da República ao país sobre a atual situação política. Marcelo Rebelo de Sousa não dissolve a Assembleia da República. O Presidente, sublinhar, continua a preferir a garantia da estabilidade institucional. Volto a recordar que estão connosco para a análise à atualidade política os comentadores da RTP, Ricardo Jorge Pinto, António Costa Pinto, junta-se também a nós Susana Peralta e está ainda connosco o politólogo Eduardo Pereira Correia. Agradeço aos 4 a presença neste jornal. Ricardo, era o que esperávamos. O Presidente da República prefere garantir a estabilidade. Diz que desta vez não deu para acertar agulhas com o Governo, mas ainda assim não quer provocar uma crise política. Sim, este era o cenário mais previsível, conhecendo como conhecemos Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo do diagnóstico que ele fez a uma situação particularmente delicada em que colocar uma crise política em cima de uma guerra, de uma inflação, de uma série de problemas era neste momento muito pouco aconselhável. E por isso é que Marcelo decidiu, e bem do ponto de vista da estrutura deste discurso, começar pelo passado e aí aproveitou para fazer um enorme puxão de orelhas a António Costa e ao Ministro João
João Galamba, dizendo ponto por ponto porque é que ele, confirmando a informação de que ele não estava confortável com essa não demissão, porque é que ele achou assim, com uma lógica irrefutável. Podemos concordar ou discordar, mas o que ele diz ali tem tudo uma lógica, e depois invocando exatamente a leitura que ele tinha vindo a fazer, ou seja, não será por isto que eu vou agora introduzir instabilidade depois de ter andado 7 anos a tentar garantir essa estabilidade, mesmo até do outro hemisfério político que não o do governo. E depois insistindo nessa ideia de que, pronto, então agora vou ter que ser ainda mais vigilante do que fui até agora. Faz lembrar um pouco aqueles professores que vão dando o benefício da dúvida aos alunos que vão se comportando de forma errada e a certa altura dizem, meu amigo, isto agora é a última oportunidade e agora eu vou estar atento a qualquer falha que apareça no teste. E basicamente foi isso que Marcelo veio dizer. Vamos ver se isto é suficiente neste momento para, por um lado, sensibilizar António Costa para a necessidade de não voltar a cometer o que Marcelo disse que eram erros e, por outro lado, se isto também acalma, digamos assim, o cenário político e não lhe retira a autoridade. Porque aqui o risco deste discurso é que, de alguma maneira, as pessoas fiquem a dizer assim, pronto, lá vem ele outra vez repetir o que andou a dizer há uma série de dias, António Costa vai continuar a fazer a mesma coisa e ele vai continuar a deixar passar. Este é o risco deste discurso, que ainda assim me parece, neste momento, o discurso mais aconselhável. Susana Peralta, o Presidente da República opta pela estabilidade, mas sublinha que vai estar mais atento. Muito boa noite. Obrigada pela participação neste jornal. Ainda não tínhamos conversado. Neste caso, fica mais calma a situação política e é devolvida a autoridade ao Presidente da República? Eu julgo que a situação política não vai ficar mais calma, porque nós continuamos com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP, que tem sido profícua em casos, em histórias mal contadas, em trapalhadas, em falta de processos formais de decisão do governo e, portanto, a posição vai no adro e, de resto, nós ainda não sabemos o que é que Frederico Pinheiro foi buscar, ou seja, o que é que havia no computador que Frederico Pinheiro tão afincadamente foi buscar ao Ministério, a horas, enfim, que não eram horas de expediente e com as consequências recambulescas, para usar o adjetivo muitíssimo bem escolhido do Presidente da República. Eu julgo que não é muito claro para mim, estou aqui politólogos na discussão que são mais competentes do que eu para dizer quem é que ganha nesta história. Eu acho que há aqui vários elementos a ter em conta. Um deles é que António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, andou nas últimas semanas ou meses a falar-se muito da dissolução. E, portanto, andar a falar tanto da dissolução e não a usar agora é um pouco bizarro, verdadeiramente, embora eu também compreenda, e eu certamente não gostaria que o país fosse agora para eleições de um ponto de vista já de economista, portanto, também parece-me que num contexto inflacionista, num contexto em que estamos ainda com as consequências da guerra na nossa economia, enfim, a crise energética, felizmente, parece que conseguimos ultrapassá-la, mas há muito trabalho a fazer. E depois há toda a questão da inflação e a execução do PRR, enfim, há tantas boas razões para nós agora não nos pormos a pôr outra vez o país em espera, em pausa, para fazermos outro processo eleitoral, que realmente enfim, fico mais descansada, vamos dizer assim, por não irmos para eleições. Mas, dizia eu não tenho muita certeza que isto seja uma recuperação da autoridade do Presidente. Agora, parece-me que ele foi bastante claro a dizer... Ou seja, de um ponto de vista foi bastante transparente. Peço desculpa. Não era isto que eu queria. Sim. Vou interromper porque neste momento iniciam-se as reações políticas à declaração do Presidente da República. Neste momento, Hugo Soares, do PSD. O PSD não tem qualquer dúvida. O PSD revê-se naquela que é a leitura do Sr. Presidente da República. Um governo que não assume a responsabilidade é um governo que perde a sua confiabilidade. O governo fragilizou-se na sua autoridade e na sua credibilidade. Nós, no PSD, respeitamos as conclusões a que o Sr. Presidente da República chegou e dizemos que é necessário, de facto, um reforço da vigilância sobre este governo. É muito importante que os portugueses saibam que, se o calendário eleitoral vier a ser antecipado em Portugal, ou seja, se houver instabilidade política por força de umas eleições antecipadas em Portugal, as eleições, essa instabilidade deve-se
única e exclusivamente ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Estou, naturalmente, disponível para as vossas questões. Acredita que isto foi um recado do Presidente da República ou que era preciso mais alguma coisa? Eu creio que não foi um recado do Sr. Presidente da República, foi uma mensagem muito clara ao país e ao Governo. As conclusões que o Sr. Presidente da República chegam são estas. O Governo está diminuído na sua autoridade e na sua credibilidade. O Governo não assumiu responsabilidade e, por isso, perdeu confiabilidade. E o Sr. Presidente da República diz que quer ser o garante da estabilidade, e nós concordamos com a necessidade de haver estabilidade política em Portugal, mas diz outra coisa. Diz que vai reforçar a vigilância sobre o Governo e sobre o Primeiro-Ministro. O que significa, como eu tive ocasião de dizer, que, queria aqui repetir, se houver eleições em Portugal, a responsabilidade única e exclusiva é do Primeiro-Ministro e do Governo. Acha que o Governo também deve tirar algumas consequências desta mensagem, nomeadamente o Ministro João Galamba, e o que o PSD também vai fazer, vai reforçar esta vigilância e vai acelerar o seu calendário? Ontem, o Sr. Presidente do PSD teve ocasião de dizer ao país que o Sr. Ministro João Galamba, na própria carta de demissão que endereçou ao Primeiro-Ministro, apresenta todas, faltando algumas até, razões para a sua demissão. Creio que o Sr. Presidente da República foi claro, apelou até à sensatez. O Ministro João Galamba está sempre a tempo de sair do Governo, mas aparentemente o Sr. Primeiro-Ministro continua a não querer. Hugo Soares, secretário-geral do PSD, a reagir à declaração do Presidente da República e a sublinhar que o Governo mantém-se diminuído na credibilidade. Outra reação, desta vez da Iniciativa Liberal, vamos ouvir o Presidente do Partido, Rui Rocha. Tem duas partes, como foi bem visível. Numa primeira parte, há um diagnóstico, uma avaliação absolutamente arrasadora daquilo que é a atuação do Governo e do seu Primeiro-Ministro, António Costa. Está em causa, e o Sr. Presidente da República pôs em causa, a credibilidade, a autoridade, a respeitabilidade da solução governativa que temos hoje em dia em Portugal. Depois, há uma segunda parte, que já não é de avaliação, mas é de olhar para o futuro. E essa visão de futuro que o Sr. Presidente da República apresenta é completamente contraditória com aquilo que foi o diagnóstico e a avaliação arrasadora que hoje fez do Governo. E, portanto, há aqui uma situação que eu diria que resulta no seguinte. O Primeiro-Ministro amarrou o seu destino político a João Galamba. O Presidente da República amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos da governação de António Costa. A partir de agora, são ambos, o Presidente da República e António Costa, corresponsáveis por tudo o que vier a acontecer nos próximos tempos, do ponto de vista da solução governativa. Vai responder a esse impasse político? Eu gostava de salientar que a Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura a este Governo há 4 meses e que o diagnóstico que apresentou nessa altura para fundamentar essa moção de censura é exatamente igual àquele que o Presidente da República hoje fez de forma, repito, demolidora. A consequência é que é totalmente diferente. A Iniciativa Liberal considera que, de facto, as instituições estão degradadas, que o Governo não respeita as instituições, não tem soluções para os portugueses, não tem uma visão de futuro e limita-se a gerir o dia-a-dia, ainda por cima, mal. E, portanto, nós não nos conformamos com a situação dos portugueses que não têm transportes de manhã para ir trabalhar, que não sabem se têm professores ou escolas abertas, que não sabem se têm urgências abertas quando têm problema de saúde, que sabem que a justiça não funciona e que se confrontam com a probabilidade cada vez maior de prescrição de casos graves que envolveram pessoas muito relevantes em Portugal. E, portanto, nós consideramos que não é possível continuar nesta degradação. Divergimos, portanto, aí daquilo que é a visão que o Sr. Presidente da República apresentou hoje. Portanto, para a Iniciativa Liberal, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter feito hoje? Perante este cenário que temos, em que o Governo degrada as instituições, não respeita a instituição presidencial, como pudemos ver há poucas horas, não tem soluções para os portugueses, sempre dissemos, devia devolver-se aos portugueses a possibilidade de decidirem o seu futuro. Em democracia, há sempre alternativa. Em democracia, a melhor solução perante o esgotamento das soluções é devolver aos portugueses
a solução de escolher uma nova possibilidade de governação para o país. Dito isso, eu queria salientar o seguinte: nós não concordamos com a solução presidencial, mas dizemos o seguinte: independentemente dessa solução, é nossa responsabilidade, e é nisso que na Iniciativa Liberal estamos absolutamente empenhados, em apresentar aos portugueses uma alternativa, uma solução diferente, uma solução que permita aos portugueses terem no seu país crescimento económico, terem acesso à saúde, terem acesso à educação, terem transportes, terem serviços públicos de qualidade, em que os portugueses possam acordar de manhã e não olhem para cada um dos dias como um inferno, nem olhem para o futuro com a evidência de que os seus filhos vão ter de emigrar porque não há soluções em Portugal. Portanto, a nossa responsabilidade neste cenário é continuar a afirmar uma alternativa séria, de confiança, de esperança, e é isso que vamos apresentar todos os dias, com o nosso trabalho, com o nosso rigor, muitas vezes não fazendo demasiado barulho, mas nos momentos certos, pondo em causa, escrutinando a solução governativa do PS e apresentando soluções concretas aos portugueses. É isso que continuaremos a fazer todos os dias dos próximos meses. Mas a dissolução não traria mais instabilidade, tal como diz Marcelo Rebelo de Sousa? A instabilidade é o que temos agora. A instabilidade é aquilo que vivemos. A instabilidade é a luta entre dois palácios, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. É a falta de alternativas, a falta de soluções. Isso é instabilidade. Isso é aquilo que nós temos hoje. E, portanto, daí nós entendermos que a única possibilidade de renovação das condições de governabilidade seria devolver a palavra aos portugueses. Essa solução... O Presidente da República disse que ia estar atento e avisou isso no discurso. O que é que acha que o Presidente pode fazer com esta atenção redobrada que diz que vai ter no futuro? Bom, temos que acreditar que o Sr. Presidente da República marcou hoje mais uma questão fundamental. É que até hoje, perante todas as dificuldades, perante todos os insucessos da governação de António Costa, podia apresentar ao país pelo menos um entendimento profícuo com o Sr. Presidente da República. Isso hoje acabou. A partir de hoje, esse entendimento foi marcado pelo Presidente da República com essa promessa de estar mais atento. Aquilo que eu posso pedir ao Sr. Presidente da República é que, de facto, esteja mais atento, porque o Presidente da República, nos últimos anos, confiou em António Costa. Confiou demasiado em António Costa. E António Costa não é um primeiro-ministro confiável. O Presidente da República aprendeu, à custa dos últimos dias e das últimas horas, teve a evidência de que, de facto, António Costa não é confiável. E daí essa promessa de que agora estará mais atento. Eu espero que sim, espero que o Sr. Presidente da República esteja a partir de agora mais atento. Nós, na Iniciativa Liberal, temos estado muito atentos, como se tem visto nomeadamente na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, e continuaremos dia a dia, mês a mês, semana a semana, a fazer o nosso trabalho, apresentando escrutínio e apresentando soluções concretas para os portugueses. Essa alternativa que a Iniciativa Liberal diz estar a construir inclui acordos com outros partidos da direita, isto porque ontem descartava, aliás, acordos pré-eleitorais com o PSD, no entanto, estava ainda em cima da mesa a possibilidade de dissolver o Parlamento. Não se tendo confirmado essa opção, digamos assim, mantém essa posição? Sim, nós temos como primeira missão e principal responsabilidade fazer o nosso caminho, apresentar as nossas propostas, escrutinar o Governo. Quando o momento chegar, nós cá estaremos para, com responsabilidade, com autonomia, que foi aquilo que referi ontem, mas também com sentido de responsabilidade, fazermos as pontes necessárias. Primeiro, para transformar Portugal, porque isso é absolutamente necessário. Nós não faremos nenhum tipo de entendimento apenas por uma questão de alternância. O que nós queremos é uma verdadeira alternativa. E, portanto, seremos responsáveis e seremos exigentes. E seremos exigentes quer com quem nos entendemos, não vale a pena, entendimentos não fazem sentido, com quem só traria mais instabilidade. Portugal está farto, o país está farto de instabilidade, portanto nós temos que ter uma solução credível, uma solução com propostas concretas e, portanto, seremos quer exigentes com quem nos entendemos, quer nas soluções concretas. A reação da Iniciativa Liberal, o presidente do partido, Rui Rocha, a sublinhar que o governo não respeita as instituições e não dá soluções aos portugueses. Voltamos à análise à atualidade política. António Costa Pinto, ouvimos o Presidente da República referir que prefere garantir pela instabilidade institucional, mas vai estar atento. Esta declaração devolve a autoridade ao chefe de Estado? Repare-se, nós tivemos ontem e hoje, na declaração do Presidente da República, por escrito ontem e hoje,
algo de inédito na história do semipresidencialismo em Portugal. Nós sabemos que vários presidentes da República no passado, informalmente, condicionaram a saída do governo de alguns ministros, mas esta é a primeira vez, após a revisão constitucional, claro, que um presidente da República se manifesta abertamente pela demissão com base no princípio da responsabilidade política do ministro do governo. Este ponto, apesar de tudo, em minha opinião, é importante para lá da espuma do comentário. Em segundo lugar, nós tivemos aqui uma afirmação do Presidente da República que a sua vigilância sobre o governo vai ser muito significativa. Vamos ver, quer do seu ponto de vista discursivo, quer do seu ponto de vista da ação, o que vamos ter. E em terceiro lugar, nota, apesar de tudo importante, esta comunicação deu uma estrutura de oportunidade na clivagem esquerda-direita. E nós observamos que, enquanto os partidos à direita do espectro político ativaram politicamente a hipótese de dissolução, o mesmo não acontece à esquerda do Partido Socialista, com o PCP a não querer eleições antecipadas e com o Bloco de Esquerda a ter uma atitude mais dúbia sobre o tema. António Costa Pinto, agradeço a análise longa à atualidade política. Uma boa noite. Foi um prazer. Vamos permanecer nesta análise, mas ainda antes vamos acompanhar mais uma reação política, desta vez do PAN. Inês Sousa Real, a prestar declarações, vamos acompanhar. Assumir essa mesma responsabilidade. Por outro lado, o Presidente da República veio ao encontro de uma preocupação que o PAN já tinha dado nota, que é a estabilidade para os portugueses e colocarmos em todo este episódio os interesses de Portugal à frente dos interesses políticos. O país precisa de ver avançar áreas tão essenciais como a educação, a habitação, o acesso ao emprego, combater a crise climática, e isso é fundamental que haja este empenho por parte não só das várias forças políticas, mas como também por parte do Governo. Agora, aquilo que esperávamos que houvesse e que fosse mais além, era de facto num repto que o PAN já tinha lançado, que era o de garantirmos que havia uma reforma no Governo, porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha aqui dois caminhos: ou dissolver a Assembleia da República ou convocar António Costa para que formasse um novo governo. E achamos que o próprio Primeiro-Ministro deve fazer esta reflexão. Não basta levar um ralhete neste momento. O Portugal e o país precisam que sejam feitas as reformas estruturais e que haja responsabilidade, compromisso e sentido de bem comum que claramente não houve neste episódio e não tem havido nos últimos meses, que tem levado a uma situação, pela mão da maioria absoluta, de elevada conturbação política. E esta instabilidade tem que ter um fim, e por isso mesmo o PAN volta a reforçar o apelo que já aqui deixou, e que António Costa faça a reforma necessária para o Governo e as reformas necessárias para o país, nomeadamente nestas matérias absolutamente estruturais, porque na mensagem de hoje ouvimos uma dimensão absolutamente relevante. Os avanços que têm sido proclamados por parte da maioria absoluta, nomeadamente na economia, não estão a chegar às famílias, não estão a chegar às contas dos portugueses ou à mesa dos portugueses. E quando neste momento continuamos a ter famílias que têm que escolher entre passar fome ou pagar a medicação, estamos todos a falhar, e em particular o Governo. Depois do Presidente da República ter assumido uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro? O ónus da estabilidade recai única e exclusivamente por parte, neste momento, ao Primeiro-Ministro. Foi António Costa que escolheu manter João Galamba num cargo para o qual claramente não tem condições para continuar. Foi António Costa que optou por desvalorizar um episódio gravíssimo num Estado de Direito Democrático, seja por aquilo que foram as declarações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja pelo episódio que se passou no edifício do Ministério das Infraestruturas, e, portanto, neste momento o ónus da estabilidade está única e exclusivamente do lado de António Costa. Isso ficou muito claro até pelas palavras. Sucedem-se as reações políticas à declaração do Presidente da República, desta vez Inês Sousa Real, do PAN. Voltamos à análise. Eduardo Pereira Correia, ouvi a declaração do Presidente da República. O chefe de Estado opta pela garantia da estabilidade, diz que vai estar mais atento, mas assume uma divergência profunda com o Primeiro-Ministro. O que é que nos diz esta declaração sobre a presidência, o exercício da presidência a partir de agora? Sim, em primeiro lugar, destacar aquilo que já foi dito aqui, que é a primeira vez, é inédito, que um Presidente da República assuma publicamente uma divergência com o Primeiro-Ministro desta forma. Primeiro, ontem,
com aquela declaração que fez escrita no site da Presidência e hoje tomando a palavra, virando-se para os portugueses, afirmando que efetivamente teve aqui uma disputa com o Primeiro-Ministro. Depois é muito interessante nós olharmos com algum cuidado para aquilo que foram as palavras do Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, ele começa a falar daquilo que são números económicos e depois refere constantemente 4 grandes pilares que ele considera estruturais na política portuguesa: a capacidade, a confiança, a autoridade e a responsabilidade. E o que nos diz é que os 4 estiveram postos em causa neste episódio. Neste episódio, não só com o Ministro, onde faz críticas fortíssimas e muito grandes, quase destruindo na totalidade aquilo que é o Ministro e deixando-nos quase com uma ideia de que o Presidente da República olha para aquilo que foi a postura deste Ministro e a postura do Primeiro-Ministro perante aquilo que tinha sido a atividade do Ministro com uma ideia quase de comentador. Voltámos ao Presidente da República comentador, que mais uma vez avalia este episódio com nota muito negativa. Mas depois as conclusões que o Presidente da República tira são 2 muito simples. Uma, defendendo aquilo que é a estabilidade institucional. Bom, isto serve para grande parte do Presidente da República poder justificar a sua não ação perante aquilo que era a realidade. Portanto, o Presidente da República não tinha muitas saídas e, portanto, era aquilo que se esperava, um puxão de orelhas ao Governo defendendo aquilo que era a estabilidade política. E depois dizendo, então, que vai estar atento à responsabilidade política. Lembrando, no final, e é muito importante estas últimas palavras do Presidente da República, dizendo que não abdica de nenhum dos seus poderes, nomeadamente do poder de dissolver ou de poder dissolver amanhã a Assembleia da República. Muito bem. Já vamos ter a oportunidade de desenvolver esta ideia. Vamos agora ouvir o líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Mais uma reação. Da nossa parte, mantemos a posição que tínhamos mantido. Achamos que o Presidente da República devia ter ido mais além, devia ter terminado hoje mesmo com este Governo, porque falou em estabilidade. Mas que estabilidade é que têm os portugueses quando lá em casa estão com dificuldades todos os dias de meter comida na mesa? Hoje mesmo, por exemplo, de pagar a renda de casa, de pagar o seu carro. Os portugueses têm grandes dificuldades com isto e continuam. E falam em estabilidade. Que estabilidade e que garante dá este Governo? Quando tem o Ministro da Agricultura, como tem. Quando tem o Ministro das Finanças, também envolve sempre em casos e casinhos. Este não é um Governo estável e este é um Governo que já devia ter terminado e hoje o Sr. Presidente da República perdeu mais uma oportunidade de ter terminado com ele. Pedro Pinto, RTP, mas umas eleições antecipadas e umas eleições e um novo Governo não trariam ainda mais instabilidade para o país, como diz Marcelo Rebelo de Sousa? Aquilo que nós temos que pensar é se o país está estável. E todos nós percebemos que o país não está estável. Se não está estável, temos que dar estabilidade. E como é que nós podemos dar estabilidade a este país com o Governo como temos? Isto é um Governo em farrapos. É um Governo partido aos bocados, é um Governo que desde há um ano atrás que já perdeu 13 elementos entre ministros e secretários de Estado. É um Governo que não dá credibilidade ao país. Então, se não é credível, como é que pode estar alguém à frente do Governo que não é credível? Isto é aquilo que nós temos que pensar. Portanto, Portugal precisa de estabilidade, não há dúvida, mas a estabilidade tem que vir e tem que vir com eleições. Mas ficaram surpreendidos? O Chega ficou surpreendido com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ou já esperava, de certa forma, que seria este o caminho? Sinceramente, não. Aquilo que nós esperávamos do Presidente da República e consoante o que ele tem feito durante estes mandatos, durante o passado mandato e durante este mandato, tem sido mais ou menos isso. Portanto, para nós não é surpresa que não tenha dissolvido a Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa devia ter dado esse passo, devia ter essa coragem política, porque às vezes também os Presidentes da República têm que ter coragem para fazer isso. Faltou-lhe essa coragem hoje. Pedro Pinto, líder da bancada parlamentar do Chega, a reagir à declaração do Presidente da República e a sublinhar que faltou coragem a Marcelo Rebelo de Sousa. Susana Peralta, o Presidente da República, aliás, assumiu uma divergência profunda com o Primeiro-Ministro e deixou também recados ao exercício da governação, porque referiu que, apesar dos números positivos desta economia, não chegam à vida dos portugueses. Pois o Presidente da República tomou uma atitude, ou seja, tendo em conta que ele não quis tomar nenhuma das outras atitudes de peso que poderia ter tomado, que era demitir o Governo ou dissolver a Assembleia da República, adotou uma postura muitíssimo dura fora destas duas. E muito dura fora destas duas foi uma crítica contundente, desta vez, digamos, na primeira pessoa e muito mais detalhada
à atuação do ministro João Galamba e, portanto, também uma crítica à decisão do primeiro-ministro de o manter em funções. E depois também deixou avisos relativamente à situação do país, que tem problemas variadíssimos, ou seja, os bons números da economia que efetivamente têm vindo, têm saído e que aliás têm sido bastante publicitados e bem pelo Governo, não devem deixar de fora, não é, das nossas preocupações, o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, o que está a acontecer na escola pública, o problema das recuperação das aprendizagem e, portanto, é Vamos natural ouvir mais agora uma declaração, peço desculpa por interromper. Rui Tavares, do LIVRE, vamos acompanhar. Ter chamado os partidos a Belém, porque indo a Belém, o que o LIVRE diria é que há um plano para sair desta crise e que esse plano passa pelo Parlamento. Diria, por exemplo, que neste Parlamento o que está a acontecer é que há uma maioria absoluta, vocês assistem a isso todas as sextas-feiras, dia de votação nesta Casa, na última sexta-feira, 7 propostas, se não me engano, sobre violência doméstica, tema que é prioridade do Governo e do Partido Socialista para esta legislatura, foram chumbadas a eito, simplesmente porque o PS pode chumbá-las a eito. Amanhã é dia de votações. Vamos ver se a proposta, por exemplo, de combater o discurso de ódio nas redes do LIVRE, ou a proposta de que quem tem edifícios devolutos a cair, a prejudicar os edifícios do vizinho, pague mais IMI, vão ser também chumbadas. E são propostas de pura sensatez. No entanto, não só são chumbadas, como não vem sequer o Governo ao diálogo com os outros partidos da Assembleia da República. Exatamente o contrário do que o Primeiro-Ministro nos disse há um ano, que governar para ele em maioria absoluta ou governar sem maioria absoluta era a mesma coisa. Não foi. E o problema começa por aí. Há um ano e pouco, em campanha eleitoral, eu disse a António Costa que uma maioria absoluta ia ser mais instável do que qualquer governo plural que passasse pelo Parlamento, que é o que dá responsabilização e dá credibilidade perante os portugueses, porque as pessoas apercebem-se que as negociações podem ser duras, mas chegam a algum lado. O que aconteceu foi um governo amaldiçoado por uma maioria absoluta. E é isso que nós temos que superar. Mas não é o que está a acontecer. Com esta recente crise política, o Governo reforçou a sua partidarite, enquistou-se no seu nicho. O Presidente da República agora deu uma oportunidade de que esse fechamento no taticismo não prejudique o país todo. Mas nós temos que assumir que há uma crise na política em Portugal, que é preciso fazer outro tipo de discurso, que é preciso falar como pessoas normais para pessoas normais que são os nossos concidadãos, de adultos para adultos, e que há maneira de sair desta crise. Isso passa... Rui Tavares, do LIVRE, a sublinhar que há outras formas de sair desta crise, numa reação à declaração do Presidente da República desta noite. E vamos agora em direto até à sede do Partido Socialista. Catarina, cada vez não há uma reação do PS. Antes das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, ainda não estava confirmado se o Partido Socialista iria reagir. Tivemos precisamente essa informação há pouco, que o PS não vai prestar declarações depois do Presidente da República ter falado aos portugueses. A tarde tem sido calma aqui no Largo do Rato. Sabemos que não está em curso também nenhuma reunião entre os dirigentes políticos. Ao contrário das outras forças partidárias, o PS não reage às palavras duras de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao governo, que pede um governo mais responsável, mais confiável e que, mas mesmo assim, preferiu um cenário de estabilidade. Não sabemos se poderá ainda o PS reagir hoje ou amanhã. Vamos continuar a acompanhar então esses desenvolvimentos. Por hoje não há uma reação do Partido Socialista à declaração do Presidente da República. Vamos a mais reações partidárias, desta vez do PCP. Paula Santos, líder parlamentar do partido. Todos os dias na mesa e, portanto, aquilo que o Presidente da República e o Governo se devem centrar, se devem estar concentrados, é de facto na resposta a estes problemas. Não se aproveita os problemas para evitar as soluções que são necessárias. Recordamos que há pouco mais de um ano e meio a Assembleia da República
República foi dissolvida de forma tempestiva, houve eleições, há um governo de maioria absoluta. Não há nada que impeça o atual governo de dar resposta a estes problemas e, portanto, a questão central é, neste momento, encontrar as soluções, avançar com as soluções para, naturalmente, resolver os problemas da vida das pessoas. Acha que é possível haver estabilidade depois do Presidente ter admitido uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro? Bom, relativamente a essa questão que coloca, eu queria deixar claro este aspecto, porque a estabilidade também é a estabilidade da vida das pessoas e hoje, com as opções políticas de desvalorização, em que os salários e as pensões perdem todos os dias poder de compra, em que há uma incerteza se vão conseguir suportar as despesas até ao final do mês, de facto as questões que se centram é exatamente nessa resposta aos problemas e é nisso que devem estar concentrados. Quando nós colocamos estas matérias é porque perante estes problemas não se encontre subterfúgios, não se encontre entretenimentos que desviem as atenções do que é essencial e é nisso que se devem focar. Estou a falar do Presidente da República, estou a falar do Governo, naturalmente de cumprir e de fazer cumprir a nossa Constituição, de avançar no sentido da valorização dos serviços públicos, do aumento dos salários, do aumento das pensões, do desenvolvimento do nosso país, no plano económico, no investimento que é necessário para efetivamente para nos desenvolvermos e melhorar as condições de vida de todos, que é isso que a população anseia. A reação da líder parlamentar do PCP, Paula Santos. Susana Peralta, retomamos o ponto em que ficamos há pouco. Que futuro podemos antever da governação com o Presidente da República a assumir uma divergência profunda com o Primeiro-Ministro e também a deixar recados sobre os números da economia que, apesar de positivos, não chegam ao bolso dos portugueses? Eu estava precisamente nesse raciocínio a dizer que há vários problemas na vida das pessoas, desde logo no Serviço Nacional de Saúde. Portugal temos estado a viver no âmbito de imensas greves que afetam a capacidade das pessoas de irem trabalhar, de se deslocarem. Aliás, como disse Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, temos problemas grandes também no sistema de ensino. Não nos podemos esquecer que estamos com problemas de falta de professores, de greves nas escolas e temos um enorme problema que vamos levar, pelo menos uma geração, vamos levá-la às costas, da recuperação das aprendizagens, enfim, ao qual o Governo tem feito, tem dado uma atenção, vamos dizer, menos gravosa do que aquela que devia dar, tendo em conta a dimensão do problema e do desafio. E, portanto, desse ponto de vista é bom, ou seja, se Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de agora, estiver de facto atento a estes grandes desafios do país e estiver de facto preparado para chamar verdadeiramente o Governo às suas obrigações nestes diferentes âmbitos, e deixar de ser um bocadinho uma espécie de muleta do Governo que vai falando e tal, que depois dá uma no cravo e outra na ferradura, eu julgo que isso pode ser bom. Agora, que meios é que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter para fazer esse escrutínio, para fazer essa vigilância da ação governativa, quando neste momento ele assumiu uma divergência claríssima relativamente ao Primeiro-Ministro na manutenção do Ministro João Galamba, e o Ministro João Galamba até ver fica no Governo, enfim, vamos lá ver se ele entretanto se demite de maneira mais definitiva. Não sei, fica um bocado no ar a questão, não é? Ou seja, que armas é que tem Marcelo Rebelo de Sousa, para além das duas grandes armas que optou por não usar hoje, a saber, a demissão do Governo ou a dissolução do Parlamento, para levar a cabo essa vigilância que ele nos prometeu, mas que, por exemplo, neste caso que ele próprio classificou de recambulesco e grave a vários níveis, não conseguiu, até ver, implementar. Por outro lado, eu devo dizer que, eu já tinha começado, falei disso já na minha primeira intervenção, a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP tem sido profícua em casos que põem em causa o regular funcionamento das instituições e a legitimidade deste Governo e a capacidade do Governo para ter uma postura institucional na maneira como intervém nas empresas públicas. E, portanto, como a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP continua, perdura, nós ainda temos o caso do parceiro judicial, nós já tivemos um outro ministro que foi abaixo, tivemos um secretário de Estado, temos, eu dizia já também há pouco, Frederico Pinheiro. Nós ainda não sabemos o que é que está naquele computador e eu espero que venhamos a saber, porque havia várias autoridades judiciais envolvidas e uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, a procissão ainda vai no adro relativamente
às trapalhadas que António Costa vai ter de gerir. E o Presidente da República disse claramente que ficava atento e que guardava todos os seus poderes intactos. E, portanto, nada nos garante que não venha aí uma gota d'água ao virar da esquina, mas vamos ter que esperar. Mais reações políticas, desta vez de Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Vamos acompanhar. Mariana Mortágua, ontem o Bloco de Esquerda dizia que faltavam 2 adultos na sala, hoje Marcelo Rebelo de Sousa já foi mais adulto, o adulto que o Bloco de Esquerda defendia? Bom, boa noite. É preciso reconhecer que há um óbvio problema de credibilidade quando vários ministros que mentem e mentem sistematicamente, são absolvidos e amnistiados pelo Primeiro-Ministro. Mas também nos lembramos que o Presidente da República, junto do Primeiro-Ministro, ajudou a criar as condições políticas para esta maioria absoluta. O Presidente da República está enredado numa maioria absoluta arrogante, prepotente, que não leva o país a sério. E hoje sabemos que não confiamos nem no Governo, nem no Presidente da República para apresentarem ao país as soluções de que as pessoas esperam e que as pessoas precisam para o dia-a-dia, para viverem as suas vidas com segurança e com desafogo. Mas também queremos dizer ao país que pode contar com a fiscalização sempre séria do Bloco de Esquerda a este Governo de maioria absoluta e queremos dizer ao país que confie nas mobilizações populares, porque só elas desafiam a maioria absoluta, porque só as mobilizações populares têm um poder de impor a este Governo do Partido Socialista medidas que podem transformar as nossas vidas. É nessa força de fiscalização da esquerda, é nessa força de mobilização popular em que confiamos para alterar a situação política em Portugal. Qual era a declaração do Presidente em que assumiu uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro? Estamos a falar de um Governo a prazo até ao próximo incidente. Todos os governos que não respondem pelo povo e que não dão uma resposta política às dificuldades que as pessoas vivem são governos a prazo, quanto mais não seja, porque terão de enfrentar a vontade popular, as mobilizações populares. Esta não é uma questão palaciana, esta não é uma questão da vontade ou dos jogos de poder entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. A questão que importa resolver é como é que é a vida das pessoas amanhã. E se o governo a reação do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a mostrar preocupação com a vida dos portugueses e a referir que não confia nem no Primeiro-Ministro nem no Presidente da República para essas soluções em relação à vida dos portugueses. Eduardo Pereira Correia, o Presidente da República opta pela estabilidade institucional, mas o Governo mantém-se diminuído na credibilidade, segundo as palavras da oposição. É preciso garantir essa credibilidade também para manter a estabilidade? Eu não tenho a certeza desse facto. Eu penso que o Presidente da República, a partir de agora, tem uma limitação, porque vai ter que verdadeiramente utilizar aquilo que é o seu poder moderador. O Presidente da República não pode demitir o Governo ou dissolver a Assembleia com falta de confiança política. Tem que alegar aquilo que é a falta, neste caso, o regular funcionamento das instituições. Agora, aquilo que eu estava a afirmar é que eu penso que isto foi uma vitória para António Costa. Obviamente que nós vamos ter uma mudança de ciclo, obviamente que poderá, a partir de agora, a relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro ser diferentes, mas nós vamos ter aquilo que é uma vitória de António Costa. É a ele que cabe governar, ele demonstrou que é a ele que cabe escolher os ministros e demitir os ministros e, portanto, António Costa conseguiu tornar aquilo que era uma crise política numa vitória governativa da sua ação. E, portanto, obviamente que o Presidente da República vai passar a usar um poder cada vez mais moderador e cada vez mais do controlo sobre a atividade governativa, mas António Costa saiu-se muito bem neste jogo de forças com o Presidente da República e conseguiu, pelo menos, apagar aquilo que era um desgaste muito grande que vinha a acontecer nos últimos tempos. Obviamente, como também já aqui foi dito, nos próximos tempos o trabalho não será fácil para o Governo. Temos uma comissão de inquérito que vai deixar o Governo em banho-maria, a queimar todos os dias, com mais casos e casinhos todos os dias, e isso será um motivo para a população também ir criando alguns anticorpos à ação governativa e capitalizar algum poder por parte do Presidente da República para ir fazendo cada vez mais chamadas de atenção. Até ao dia do juízo final, em que provavelmente este Governo não chegará ao fim da legislatura e poderá submeter-se a eleições ainda antes. Ricardo, também consideras que o Governo não chegará ao fim desta legislatura e que António Costa saiu, apesar disso, vitorioso deste jogo político?
Pois, relativamente à primeira parte não sabemos, relativamente à segunda parte eu penso que não. Há para mim aqui duas ideias que sobressaíram deste discurso. A primeira é de que o Presidente da República deixou de ter confiança no Primeiro-Ministro. E isto é muito importante e é muito grave. Ele disse de forma muito explícita, a partir de agora não confio mais. Não é só a questão da divergência, é deixou de confiar em. Ele disse mesmo isso. Agora, pelos vistos, não posso continuar a confiar. Eu até agora confio. Ele admite assim, havia divergências, eram naturais, mas eu confiava que no essencial estávamos sintonizados. E diz ele agora, afinal, não posso continuar a confiar. E isto é muito importante e é grave. Ou seja, a partir de agora, o Primeiro-Ministro deixa de ter a confiança política do Presidente da República. Isto era importante. Porquê? Porque era um Presidente da República de outro quadrante político. E isso dava-lhe um respaldo muito importante a um Primeiro-Ministro socialista, independentemente da sua maioria absoluta ou não. Segunda ideia é que se há 2 dias António Costa se libertou de Marcelo Rebelo de Sousa, digamos assim, ganhou ali a maioridade, diz agora não preciso dos conselhos do Presidente da República, ele até queria que eu demitisse o Ministro, eu não vou demiti-lo. Hoje foi Marcelo Rebelo de Sousa que se libertou de António Costa. Ou seja, a partir de agora, e discordando da perspectiva que foi ali defendida há pouco pela Iniciativa Liberal, que dizia a partir de agora Marcelo fica refém do desempenho do governo. Acho que não. Acho que Marcelo agora disse, pronto, o que correr bem e o correr mal é com António Costa, já não é comigo. Porque eu nem sequer confio neste governo. Essa é que, para mim, é a palavra-chave aqui, confiança. O Presidente da República deixou de confiar no Primeiro-Ministro e, portanto, a partir de agora, fará o que fazem todas as pessoas desconfiadas. Não é? Aquelas pessoas que entregam a chave da casa a alguém em quem confiam até o momento em que a pessoa que entregou a chave roubou alguma coisa ou partiu alguma coisa. E, a partir daí, ele agora vai estar sempre desconfiado. Qualquer coisa que à quinta-feira o Primeiro-Ministro lhe vier dizer, ele diz, vamos lá ver se é mesmo assim. E eu penso que é aí que ele vai exercer o seu poder de vigilância, não substituindo a oposição. Não foi isso que ele quis, nem me parece que ele, há pouco, aliás, estávamos a falar sobre isso, eu acho que ele não tem o perfil para ser esse líder ali que está a criar constantemente obstáculos, como Mário Soares fez nos anos finais do governo de Cavaco Silva. Não, agora eu acho que ele vai ser muito vigilante e vai, sobretudo, continuar a insistir nisto. Eu não tenho confiança neste Primeiro-Ministro. Vejam vocês se confiam neles. E quando é que ele vai dizer vejam vocês se confiam neles? Olha, já nas eleições europeias do próximo ano. Susana Peralta, o Governo fica com uma missão difícil agora com o Presidente da República desconfiado? Eu julgo que o Governo já tinha uma missão difícil antes do Presidente da República estar desconfiado. Estas declarações de Marcelo têm um simbolismo muito forte, enfim, por todos estes factos já foram aqui discutidos. Agora, o Governo tem, esta maioria absoluta tem vivido verdadeiramente numa sequência de casos, escândalos e trapalhadas, e quer dizer que já vem de trás, que já vem antes da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Eu recordo Miguel Alves, o secretário de Estado da Agricultura, que tinha contas arrestadas, etc. E agora, de facto, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ainda não terminou. E agora mesmo já saiu a notícia a dizer que provavelmente vai haver uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, desta vez ao SIS, à questão do envolvimento do SIS na recuperação do computador. E, portanto, o Governo já tinha uma vida muito difícil e foi por isso, provavelmente, até que António Costa decidiu esta jogada de um bocado de último recurso, não é? Porque, no fundo, ele está um bocadinho entre a espada e a parede. Ele não tem neste momento, assim, digamos, não há ao virar da esquina nenhum fôlego aparente, nenhuma tranquilidade aparente para este Governo. E claro que agora ter estas declarações muitíssimo simbólicas e fortes do Presidente da República só vem piorar esse cenário. Mas eu julgo que António Costa, hoje de manhã, em Braga, falava do céu lindo e tal, mas eu acho que ele por dentro não devia estar com o céu tempestade, porque ele percebe que tem em mãos uma situação explosiva e ele empenhou a sua confiança política em João Galamba. Enfim, António Costa disse que tinha elementos para isso que ainda não partilhou connosco, mas tudo aquilo que sai deste caso João Galamba, enfim, não augura, vamos dizer, ou não augura assim grande confiança e, portanto, nós ainda vamos ficar a saber coisas que potencialmente poderão deixar António Costa em maus lençóis por causa desta sua aproximação excessiva a João Galamba, mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Eduardo Pereira Correia, podemos antever para o futuro em termos de governação, para além dos dossiês difíceis, a gestão da TAP e também agora o caso do SIS, e com o Presidente da República desconfiado, mais atento, mais vigilante e de costas voltadas? Sim.
Nós estávamos habituados àquilo que era o Presidente da República ter uma magistratura de influência sobre o Governo. Essa magistratura de influência, por exemplo, no caso do professor Cavaco Silva, do anterior Presidente, transformou-se naquilo que era uma cooperação estratégica e que levou, por exemplo, o Governo quase até ao final. Nós temos que lembrar-nos que o Governo de José Sócrates cai com a não aprovação do PEC 4, portanto, cai quase no seu limite. Este Presidente tinha aquilo que era uma influência cooperante com o Governo, ou seja, era verdadeiramente uma muleta do Governo e ajudava o Governo a ter uma ação participante e muitas vezes... Temos de terminar. E, portanto, o que eu penso é que provavelmente esse ciclo acabou e o Presidente da República neste momento vai só mostrar vigilante à atividade do Governo, já não o apoiando naquilo que é as suas posições. Muito bem, agradeço aos três, Eduardo Pereira Correia, Ricardo Jorge Pinto, Susana Peralta, pela análise à atualidade política. É um assunto que vai continuar a ser debatido nas próximas horas aqui na RTP3, já a seguir no 360, com Maria Nobre e Alexandre Brito. Boa noite.